Mas agora vamos falar do que a gente tem que falar, porque não tem como eu não comentar sobre isso. Eu lembro, eu tava sábado à noite, tinha acabado o jogo do Flamengo. E aí eu tô ali e tal, fazendo um negócio do jantar, né? Papapá, aquela coisa toda. Daqui a Conta. pouco eu pego o meu celular, eu olho, Felipe Luiz detona Pedro. Eu falei, cara, cliquei no link pra olhar. Meu irmão, eu fiquei tipo o Mauro César, incrédulo, brother, quando eu vi. Falei, cara, o Felipe Luiz, pá. Beleza. Ponto isso, fui lá na hora, peguei aquele corte, postei na prancheta correndo, primeiro ponto. E aí, depois eu fui pensar sobre a situação que aconteceu para avaliar o que eu achava. E assim, o próprio Patrick já falou que acha que o que ele falou que não teve problema. Eu também acho que ele. Vamos lá, é que é difícil, é um assunto difícil, mas ele ter deixado bem claro a situação do Pedro é importante para nada recair sobre ele. Porque a gente sabe que no futebol brasileiro o cargo mais frágil que tem é de treinador. Isso não se tenha dúvida, ok? É de treinador. É o cargo mais frágil que existe. Então ele sabe que sempre quando ficar algum disse-me-disse, algum não entendido, isso pode sobrar pior para ele do que para qualquer outro. Então eu acho que ele quis deixar isso bem claro, dizendo que não era uma opção técnica, era uma questão que o Pedro não estava desempenhando nos treinamentos. Até aí tudo bem. O tom foi o ideal? Eu acho que o tom não foi problemático. Pode ser que ele pudesse ser um pouco mais menos, com um tom um pouco mais baixo? Pode ser, mas eu não acho que ele mereça críticas por isso. Eu acho que ele teve personalidade e deixou bem claro que, independente do que o Pedro fizer, a palavra final é dele. Eu acho que isso foi importante só para mostrar que ele tem um elenco nas mãos. Eu acho que esse é um ponto. Mas, de fato, foi uma coletiva, de fato, dura para o Pedro. Eu acho que o Pedro não se sentiu legal com isso. E teve gente que também não está falando do Felipe Luiz. É minoria. Como eu também acho que o Felipe Luiz acertou. Mas teve gente que ainda assim não concordou muito com a postura do treinador. Então vou pedir agora para o Matheus começar falando o que ele acha, o que ele achou, né, da coletiva do Pedro, do Felipe Luiz sobre o Pedro. Né? Eu vi uma declaração de um dos jornalistas, né, que a gente que comenta futebol, a gente não sabe nem 70% que acontece no mundo do futebol. E eu achei muito corajoso a parte do Felipe Luiz, eu acho que ele construiu esse cargo para ele, né? A gente fala muito do Felipe Luiz, mas ele realmente teve um planejamento para chegar onde ele está e ele fez na hora certa. Eu acho que ele não errou no tom, acho que ele deu o tom certo, a gente viu que ele estava mais ali numa conversa mesmo. Acho que chegou no limite dele com o Pedro, ele disse que protegeu até onde deu. E deu para perceber isso na fala, que realmente ele protegeu até onde deu, mas o próprio atleta não correspondeu, né? Então, acho que ele fez certo na declaração e o Pedro soltou uma nota meia boca ali, um pouco de disse-me-disse, uma nota que realmente não faz muito sentido, só para dizer que falei alguma coisa. Mas basicamente ele assinou ali que tudo que o Felipe falou é verdade, ele não estava se esforçando, e muitos jornalistas que fazem a cobertura do Flamengo já dizem que é uma característica do Pedro no próximo às janelas, né? Quando chega uma janelinha ali, começa alguma confusão, começa alguma coisa. E é complicado, porque como o próprio Felipe falou, o Pedro foi eu brinquei aqui no começo, que até que enfim o Brasil viu o Pedro certo, né, para estar na seleção. O Pedro é um grande si, né? Caramba, e se o Pedro tivesse dado certo, e a gente tá um ano na Copa do Mundo, e o Pedro ainda não entregou o que a gente esperava, que ele fosse o camisa 9 ali da seleção, né? A gente meio que fala que se o Pedro jogasse 2 partidas, ele já era da seleção, mas aí o Felipe Luiz mostrou que não é assim, né? Para ele, que ele tem que se esforçar, que ele tem que procurar a vaga dele. E, cara, eu achei muito corajoso do Felipe. Acho que muitos treinadores já caíram por esconder mesmo, que nem o Eric falou, né? Os caras. O próprio Tite, eu acho que o próprio Tite não teve essa humildade de chegar e expor. Não é nem humildade, não sei se essa é a palavra, mas a coragem mesmo de expor o que estava acontecendo dentro do elenco. O próprio Dorival, que foi derrubado, ninguém até hoje sabe por quê. Então, assim, foi corajoso. E acho que poucos treinadores teriam a coragem que ele teve. Isso é verdade. Bom, Patrick, e aí? Mas o Matheus estou bem, tá? Já vi, teve uma entrevista do próprio Davi Luiz falando sobre o Pedro. O Dorival Júnior já falou sobre o Pedro. Teve toda a situação envolvendo enfim, aquela infeliz agressão do treinador de São Paulo, do São Paulo, né? Do assistente do São Paulo no Pedro, quando ele disse que ele se recusou a aquecer.
O Pedro passou por algumas polêmicas e foi citado por pessoas em torno do Flamengo que saíram do Flamengo, coisas que mostram que ele é um cara que, não sei se é um problema de ego, mas tem uma questão envolvendo quando ele não se sente prestigiado ali, que ele pode, de certa forma, tumultuar um pouco a situação. Não sou eu que estou falando, é o que disse pessoas que passaram pelo Flamengo e trabalharam com o atacante. Então, Patrick, por favor, dê sua opinião sobre tudo isso aí. Não, e o Matheus foi perfeito na lembrança, né, de antigos treinadores, né, assistentes que trabalharam com o Pedro. Você acabou não comentando, mas também tem a questão do Rogério Ceni também, que já falou Sim, também dele. Isso. E assim, eu lembro muito de um episódio em específico do Pedro, que ele estava com um rumo muito forte de ir pro Palmeiras, muito forte, muito forte. Papo de só faltou assinar. Eu lembro. E o Flamengo jogou, se eu não me engano, em Piauí, cara, na Copa do Brasil. E um jogo que o Flamengo mandou só o reserva e ele jogou, aí ele faz o gol e manda um textão nesse mesmo período de negociação, no meio do ano, final de janela europeia, né, final de ano europeu, né? Aí ele botou um textão de eu tô focado no Flamengo e papapá, e toda aquela ladainha de sempre. Então, assim, o Matheus foi muito bem, cara, no que ele comentou. Chega esse período do ano, parece que o empresário do Pedro começa a se coçar, querendo ganhar dinheiro, não sei se o Pedro também ele acha que ainda é o Lewandowski do Brasil, porque não precisa treinar, ou é o Romário. Porque assim, cara, o futebol, o Felipe Luiz, ele já mostrou que hoje, para ele adequar o Pedro no que ele pensa de futebol, vai ser uma tarefa difícil, né? E o Pedro precisa se ajudar para entrar nesse time. Se ele não se ajudar, o trabalho do Felipe Luiz vai ficar mais fácil de não colocar ele. É tudo que o Felipe Luiz não quer. Tipo assim, é muito forte falar isso. É óbvio que o Felipe Luiz quer um cara que faz 30, 40 gols no ano. Como ele mesmo falou. Exato, mas, por exemplo, ele gosta de um time mais móvel. Ele gosta do Plata jogando de 9. Ele gosta do Bruno Henrique jogando de 9. Então, assim, o Pedro precisa se ajudar. E, assim, não tinha ninguém melhor do que o Felipe Luiz para falar publicamente de um ídolo dentro do clube. Ninguém no Flamengo hoje, talvez o Arrascaeta e o Bruno Henrique só, que batem de frente com a idolatria que a torcida tem com o Felipe Luiz. Então, assim, a torcida vai comprar o que o Felipe Luiz vai falar. Todo mundo sabe a honestidade que o jogador tem, o caráter que o jogador tem. Até a forma dele se aposentar, ele demonstrou ser justo e honesto, de falar que ele veio para o Brasil só para jogar no Flamengo. No momento que ele não consegue agregar, jogar no Flamengo, ele vai sair de campo e vai agregar em outra função. Então, assim, tipo, isso já dá costa quente para a torcida do Flamengo de qualquer situação que ele possa fazer. O cara vem para o Brasil, se declara flamenguista, depois de anos a gente descobre que ele era flamenguista de coração, de berço. Ganha 2 Libertadores. Tu acha que um Pedro, um jogador que parece ser mimado, vai ganhar em cima do Felipe Luiz? Não vai, cara. A torcida vai comprar o que o Felipe Luiz vai estar falando. É claro que vai ter um ou outro falando o Felipe Luiz foi grosso demais e bababá. Só que assim, o Felipe Luiz não levantou o tom em nenhum momento na fala. Sim. Ele foi honesto com o que ele achou. Ele foi honesto com o que o clube achou, com o que o torcedor achou e com o que o elenco achou, cara. Ele não pode desagradar 40 jogadores para agradar o Pedro, cara. Não pode. O Pedro, beleza. O Flamengo agiu mal com ele? Agiu. Aquela questão do Mauro César, agiu mal pra caralho com ele. Não é só isso, né? Tem a questão da renovação, que prometeram que ia renovar, ia sentar para negociar com ele sobre renovação logo após a volta dele aos gramados, e até agora isso não aconteceu. Isso também estressou o atacante, pelo que fontes dizem. Não, sim, mas também tem a questão, por exemplo, o Arrascaeta tá com a negociação travada também. E você não vê o Não, é porque não justifica. O Pedro quer usar isso como justificativa, mas não justifica, porra. É falta de profissionalismo dele se ele deixar isso impactar. Porra. E o Mateus ele quis jogar pra torcida, né? A nota exato. Mas não sei se a torcida comprou, né? Não comprou, pô. Pelo menos eu acredito que não, pelo que eu tenho visto, né? E isso que eu ia completar agora. O Matheus foi bem demais quando disse que a nota que ele soltou foi só para falar, só para ter uma explicação do Pedro, porque assim, foi uma nota que ele não pede desculpa, é uma nota que ele não reconhece que errou, é uma nota que ele só usa. Ele quer justificar o erro dele. Exato, isso. E não é assim, cara. Não é assim, cara. E a torcida do Flamengo é foda, cara. Desculpa até o palavrão, mas a torcida do Flamengo é foda, cara. Tipo, vai correr atrás disso. Exato. E assim, talvez o clube no Brasil
que você não pode fazer essas coisas no Flamengo, porque parece um BBB aquela parada, né? Tudo que tem no Flamengo Não, mas sai tem uma da galera, notícia Corinthians e tudo também é mais. bom, esse pessoal, mas até Não, é difícil. claro, mas eu tô dizendo que assim, o É porque o Pedro, BBB Flamengo é foda mesmo. BBB Flamengo, o pacote Flamengo é muito. Calma aí, né? O que envolve o Flamengo é muito forte. Então é muito difícil o Pedro tomar uma atitude dessa, mas assim, tô com o Felipe Luiz nessa. E, Pedro, vamos querer correr, meu filho. Você ganha 1 milhão e pouco por mês. Boa.